Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Marieta e estamos aqui hoje para mais um encontro de estudo da obra 50 anos depois, ditada pelo Espírito Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para que possamos continuar com o nosso estudo numa ambiência adequada, onde quer que estejamos, vamos ler uma página do livro Palavras de Vida Eterna, ditado também pelo Espírito Emmanuel e pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem que leremos hoje é a mensagem número 7. A mensagem número 7 é intitulada Melhorar para Progredir. E o versículo destacado por Emmanuel está em Mateus, capítulo 25, versículo 15. Desculpe, as palavras são de Jesus, que disse assim: E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Vamos ver agora os comentários de Emmanuel sobre as palavras de Jesus. Melhorar para progredir. Eis a senha da evolução. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser se lhe recolhe as águas, segundo o recipiente de que se faz portador. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Não te percas desse modo na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão à discórdia, enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. A alegria e o fulgor dos sinos jazem abertos a todos aqueles que se disponham à jornada da ascensão. Se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, nosso divino companheiro, espíritos benfeitores e o anjo guardião de cada um de nós. Estamos aqui, mais uma vez, nos preparando para mergulhar nas páginas de 50 anos depois, buscando conhecimento, aprendizado. E pedimos que a Tua luz, Senhor, ilumine os nossos pensamentos, a nossa percepção, para que possamos compreender as lições que estarão, com certeza, narradas no texto de hoje. Que assim possa ser, com a graça do bom Pai. Então, amigos, como de costume, vamos voltar a fazer um pequeno retrocesso, né, para nos situarmos na história. Nós paramos lá ao final da festa que Fábio Cornélios ofereceu, né, para apresentar
a chegada do filho e da família, quando Elvide e Alba voltam para casa, sem comentar um com o outro o constrangimento que cada um passou. Ele com Cláudia Sabina e ela com o prefeito Lólio Úrbico. Mas, ao chegarem em casa, ela expõe ao marido que ela tinha ficado muito tempo com vontade de retornar para Roma, mas que agora ela não estava gostando, que ela tinha esquecido como era, né, a vida em Roma, com as intrigas, e ela gostaria de retornar. E eles começam, então, a falar sobre essa possibilidade, né? E o vídeo, então, diz, puxa, a gente podia voltar para a Palestina, né? Com certeza, com o fim da Revolução, a gente conseguiria retomar a nossa propriedade por lá. Nossa filha mais velha já está encaminhada para o casamento, Célia iria conosco e tudo ficaríamos em paz. Então, ele confidencia no dia seguinte com o sogro, né, a vontade dos dois, e o sogro reluta, pede que não façam, né, porque ele está num momento difícil financeiro e que aquilo abalaria a relação dele com o prefeito. E apesar de Elvídio contar a ele, né, da investida que Cláudia Sabina deu, deu nele na festa, né, contou de todo o romance da juventude, tal, todas as questões, apesar disso, o sogro, né, Fábio Cornélios, pediu a ele que não fizesse isso, porque isso seria prejudicial a ele, que ele saberia lidar com Cláudia Sabina lá em Tibur, né? E que era importante ele aceitar mesmo, seguir na tarefa que o imperador Adriano deu a ele. Por sua vez, Alba Lucínia confidencia com a mãe o que aconteceu, a investida do prefeito, e a mãe tem o mesmo argumento. Pede que eles não vão, que é um momento muito difícil para a família, que os filhos, os irmãos dela, estão gastando dinheiro, e eles dois numa situação delicada financeiramente, enfim. Então, ele pede também à filha o sacrifício de não irem, não voltarem para a Palestina. E depois disso, então, Elvídio segue para a viagem, né, para o trabalho que tinha que exercer em Tibur. E numa tarde, a amiga Túlia e Alba se reúnem e começam a conversar, sendo que essa conversa toda ela foi escutada por trás de uma cortina pela serva infiltrada, Elvídio. E nessa conversa, elas Túlia trouxe à tona o romance de juventude do marido de Alba, né, de Elvídio, e da questão da possibilidade do filho de Silano, né, que foi criado pelo sogro dela, né, que nem Lúcio, que esse filho fosse de Elvídio. Aqui a Alba Lucínia alega que acha que foi uma calúnia, que não era filho dele, mas que uma calúnia, mas que existia, né, essa possibilidade, até porque alguém viu quando Cláudia Sabina deixou o filho, o rebento, à porta, né, e que Quinéio Lúcio o adotou. Então, isso deixa o coração de Alba Lucínia apreensivo, angustiada,
A amiga vai embora e à noite, então, ela se recolhe, cismada, com ímpetos de ir a Tibur para resgatar o marido. E então, no altar doméstico, ela pede o amparo da deusa Juno, né, a deusa do casamento. E nós terminamos, então, aí, né, o estudo da semana passada, junto com o final do capítulo 3. E hoje vamos começar no capítulo 4, né, intitulado na Via Nomentana, na página 73 desta edição do romance. Então, nós temos aí essa situação. Lólio Úrbico, apaixonado por Alba Lucínia, Cláudia Sabina, sua esposa, apaixonada por Elvídio Lúcius, né? E Alba e Elvídio formam um casal feliz, uma família feliz, né? E o casal Lólio e Cláudia, eles são um casal arranjado pelo imperador Adriano. Então, temos essa situação que vai... Vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Então, o quarto capítulo, na Via Nomentana, começa assim. Uma semana depois do que vimos de narrar, fomos encontrar Cláudia Sabina à noite, no terraço de sua casa em Roma, palestrando com Atéria, na mais franca intimidade. Atéria, a serva, não é? Que trabalha infiltrada na casa de Elvídio e Alba Lucínia. Então, Atéria, dizia a surdina, depois de longa exposição da cúmplice, meu esposo, assim, parece querer facilitar a realização de meus projetos. Nunca o supus capaz de apaixonar-se por alguém fora do ambiente de suas armas. Entretanto, senhora, em cada gesto seu, em cada palavra, inferem-se, né, entende-se perfeitamente os sentimentos que lhe vão na alma, disse Atéria. Está bem, exclamou a antiga plebeia, como se o assunto a enfadasse, né, a entediasse. Meu marido não é o homem que me interessa. Tuas notícias de hoje significam que o caso também coopera a meu favor. Além de tudo, lembrou Atéria, acentuando o caráter secreto daquelas revelações. Lucínia e Túlia combinaram solicitar uma bênção na reunião cristã, a fim de que Elvídio Lúcius volte imediatamente de Tibur a reintegrar-se na harmonia doméstica. Cláudia deixou escapar um riso nervoso, mas interrogou com avidez. Sim? E como soubesse? Há uma semana, elas trocaram confidências e ontem à noite assentaram o plano, embora a patroa se encontre bastante abatida, acreditando eu que venham a realizá-lo nesses 4 dias. Convém estares vigilante para acompanhá-las sem que o percebam, de modo a prosseguir ciente dos acontecimentos. E esboçando um gesto de malícia, sentenciou. Essas senhoras desconhecerão, porventura, os éditos imperiais que visam a eliminação do cristianismo? Que descaso das leis! Enfim, contribuiremos também, de algum modo, para que as autoridades fixem esse novo foco doutrinário. Depois dos teus informes, falarei com o Quinto Bíbulo a respeito. Quinto Bíbulo, o subprefeito. Então, ela aqui já vai fazer uma denúncia. Atéria e Cláudia palestraram ainda algum tempo, examinando os detalhes de suas intenções criminosas e assentando os projetos nefandos e adequados ao caso. Pela manhã do dia imediato, uma liteira modesta saía do palácio do prefeito, conduzindo alguém que se ausentava de casa com a máxima discrição. Era Cláudia Sabina, que em trajes muito simples
mandava seguir para a Suburra, num bairro muito pobre, que, aliás, quando, quando a chegada da família, né, em Ostia, na descrição de Emmanuel, ele comentou que Ney Lúcio era muito bem quisto neste bairro, esse bairro muito pobre, né, da Suburra. E vamos lá. Após exaustivo trajeto, mandou que os escravos de confiança a esperassem em local convencionado e internou-se, sozinha, por vielas ermas e pobres. Atingindo um quarteirão de casas humildes e pequeninas, parou subitamente como se desejasse certificar-se do local. Fixou a pequena distância uma pequena casa esverdeada, de feição característica que a diferenciava de todas. A esposa, de lólio úrbico, esboçou um sorriso de satisfação e, estugando o passo, bateu à porta com visível interesse. Daí a momentos, uma mulher velhíssima e de má catadura, cabelos desgrenhados e largos, vincos a lhe enrugarem o rosto, veio atendê-la com expressão de curiosidade nos olhos empapuçados, né, nos olhos inchados e pequeninos. Observando a visitante, que ostentava uma toga simples, mas rica, além da rede dourada a prender-lhe a cabeleira graciosa e abundante, a velha sorriu satisfeita, farejando a boa situação financeira da cliente que lhe buscava os serviços. "É aqui", perguntou Cláudia com mal disfarçada modéstia, "que reside Plotina, antiga pitonisa de Cumas?" Então, temos aqui a pitonisa, né? Então, que era a médium. E Cumas era uma caverna da Sibila. Então, a colônia grega, próxima a Nápoles, onde ela fez a sua iniciação. Né? "Sim, senhora, sou eu mesma para vos servir. Entrai, minha choupana honra-se com a vossa visita." A esposa do prefeito sentiu-se bem com a recepção bajuladora e fingida. Vamos lembrar também aqui, isso me remeteu a 2000 anos, né? O romance a 2000 anos, em que Fúvia e a filha Aurélia e Saúde de Horas, né? Foram buscar um feiticeiro também, né? Araxes, mas ele era iniciado no Egito, e ela iniciada nessa colônia grega, né, perto de Nápoles. "Necessitando de sua cooperação", disse a visitante, penetrando o interior com desembaraço. "Vim procurá-la em vista da recomendação de uma das minhas amigas de Tibur." "Muito grata, minha senhora, espero corresponder à vossa confiança." "Disseram-me." Então, aqui temos a Cláudia Sabina falando, né? "Disseram-me que não precisaria expor o objeto de minha consulta. Será de fato assim?" "Perfeitamente", esclareceu Plotina com a sua voz enigmática. "Meus poderes ocultos dispensam qualquer explicação de vossa parte." Sentando-se num velho divã, Sabina notou que a feiticeira buscara um trípode. Eu aqui vou mostrar o trípode, eu mostrei, eu acho que na época que nós fomos, há 2000 anos, nós entramos no recanto de Araxes, né? Porque eles também usavam trípode, esse vaso com 3 pés, onde botava as poções, né? Então, quando ela se refere aqui a uma trípode, é esse tipo de vaso, né? E colocara junto da mesma numerosos amuletos, nos quais se esbatia, né? Se atenuava, né, a mortiça claridade de pequena tocha,
acesa para atender às necessidades do momento. Então, era um ambiente bem lúgubre, né? Em seguida, depois de atitude contemplativa e descansada, Clotina deixou pender a cabeça entre as mãos, mostrando palidez cadavérica, como se a sua vidência misteriosa estivesse a devassar as mais sinistras miragens nos planos invisíveis. Então, temos aqui Plotina em transe. Cláudia Sabina seguia-lhe os mínimos movimentos com singular interesse, entre o temor e a surpresa do desconhecido, mas dentro em pouco, a fisionomia da intermediária entre o mundo e as forças do plano invisível, quer dizer, a médium, né, normalizava-se, atenuando-se-lhe as contrações nervosas do rosto e extinguindo-se as expressões de profundo cansaço que lhe escapavam dos lábios entumecidos, os lábios inchados. De semblante sereno e curioso, como se a alma houvera regressado de misteriosas paragens, com as mais vastas revelações, tomou as mãos aritocráticas de Cláudia, exclamando em tom discreto: Disseram-me as vós que há mais um homem, preso a outra mulher, pelos laços mais santos desta vida. Por que não evitar a tempo uma tempestade de amarguras que recairá mais tarde sobre o vosso próprio destino? Viestes até aqui em busca de um conselho que vos guie as pretensões, mas seria melhor abandonardes todos os projetos que tendes em mente. Então, ela aqui, Plotina estava recebendo bons espíritos, dando a Cláudia Sabina bons conselhos. Então, a vibração neste momento era benéfica. A Plotina estava tendo bons conselhos também, né? Dando bons conselhos trazidos pelos bons espíritos. Ela estava muito bem assessorada neste momento. Cláudia Sabina ouvia assustada, mas obtemperou, mas respondeu com veemência: Plotina, conheço a elevação da tua ciência e venho recorrer aos teus conhecimentos com uma confiança absoluta. Então, nós temos aqui essa questão, né, que a mediunidade, ela é neutra, né? Ela está para todos, como é que eu vou dizer, independente da conduta moral. Se a pessoa é boa ou má, não importa, né? Se ela segue os bons caminhos ou os maus caminhos, isso independe, né? A mediunidade é assim. E que tipo de mediunidade, que tipo de trabalho essa médium realiza? Né? É um trabalho para o bem, bem assessorada, pelos bons espíritos. Então, é uma mediunidade com uma moral mais elevada. Do contrário, temos aí a sombra. Então, o que traz? Né? É uma questão de sintonia. Então, vamos ver aqui o que Cláudia Sabino continua insistindo com Plotina. Se a tua visão pode devassar o passado, procura fixar no presente a única preocupação da minha vida. Ajuda-me, recompensarei regiamente os teus serviços. Então, aqui temos uma tomada de decisão de Cláudia Sabina. Ela não quer saber, ela não quer escutar o bom conselho, né? É o livre-arbítrio em ação, né, gente? A consulente abriu a bolsa bem provida, deixando cair grande porção de moedas naquela trípode, como se despejasse ali uma catadupa, uma cachoeira de sesterços, né, a moeda da época. Né? Ao passo que a velha bruxa arregalava os olhos na cupidez e na ambição dos seus baixos sentimentos. Já sentimos aqui que essa vibração já mudou. Né?
Senhora, disse ela, desejosa de alcançar os proventos de tão grandes recursos financeiros. Já vos dei o primeiro conselho, que é o da sabedoria que me assiste. Mas também sou humana e quero corresponder à vossa generosidade. Pronto, já mudou tudo. Ela não quer corresponder à generosidade, ela quer usar, receber aquela generosidade, né? Conheço os projetos que vos animam e procurarei auxiliar-vos, a fim de que possais levá-los a bom termo. Cumpre-me, porém, esclarecer que a vossa rival, olha só a importante informação que Plotino vai dar a Cláudia. Cumpre-me, porém, esclarecer que a vossa rival está assistida por uma figura angélica, embora eu não possa saber se essa criatura vive na terra ou no céu. Então, ela não sabe dizer se aquela criatura angélica está encarnada ou desencarnada, né? Está no mundo espiritual ou aqui na terra, né? No meu poder oculto, vi a mulher que odiais nimbada pela aura intensa de um anjo junto dela. Nós aqui já sabemos que esse anjo é Célia, né? Que Célia é um anjo realmente, é a personagem principal do romance, né? E, e tudo e ela já está num nível elevado, né, de espiritualização. E como se estivesse travando um duelo de consciência em face da invejável situação financeira da consulente, acrescentou. Então, ela estava aqui, né, dividida entre o dinheiro e os bons conselhos, né, entre manter-se distante daquela, não aceitar a tarefa e aceitar por causa do dinheiro. Né? Precisamos muito cuidado, senhora, ela acrescentou. Essa criatura celeste pode defender a vossa rival de todos os sofrimentos estranhos ao seu destino. Mas como pode ser isso? Perguntou Cláudia Sabina, profundamente impressionada. Então, Plotina pergunta: não terá filhos a vossa rival? E entre eles não existirá algum de coração puro e piedoso? Quem, né? Que é de coração puro e piedoso? Célia. Sim, exclamou a interpelada, algo contrafeita, embora não saiba se alguma de suas filhas se encontra em tais condições. Entretanto, não venho aqui para cuidar deste assunto, e sim do meu próprio interesse passional. Por que me falas, pois, dessa defesa angélica incompreensível para mim? É incompreensível realmente para ela, né? Vamos lembrar que ela é romana, que ela é politeísta, né? Que tem outras crenças diferentes dessa crença que Plotina está iniciada, né? Então, vamos... senhora, né, disse Plotina, hei de ajudar-vos com todas as minhas forças, pois preciso de dinheiro para atender às necessidades numerosas e prementes. Mas devo afiançar-vos que correremos o risco de perder nosso esforço, porque um anjo de Deus pode aparar os golpes do mal. Olha só que informação. Um anjo de Deus pode aparar os golpes do mal. Devemos sempre pedir a proteção, não é? Nas nossas preces, devemos pedir sempre a proteção do alto, porque essa proteção nos ampara dos golpes do mal. Porque um anjo de Deus pode aparar os golpes do mal, visto não existir o sofrimento, qual o entendemos, para os seus corações purificados. Enquanto a inquietação e a dor podem arrastar as almas vulgares ao torvelinho das paixões e padecimentos do mundo, o espírito que se redime realiza em si a edificação da fé que o liga a Deus Todo-Poderoso. Então, nós temos aqui Plotina novamente
inspirada por bons espíritos, né? Então, enfrentando esse duelo de consciência, né? Essa inspiração está trazendo esse conflito, né? Ao mesmo tempo que ela claramente diz precisar do dinheiro, querer o dinheiro e que vai ajudá-la, ela não se furtou de continuar a explicação, né? Esclarecendo a sua cliente. Para esses corações imaculados, Senhora, a terra não pode engendrar o tormento ou o desespero. Cláudia escutava-lhe as ponderações eminentemente impressionada, mas observou com seu espírito expedito, né, com seu espírito atento, rápido de raciocínio. Plotina, eu prefiro não acreditar nessa defesa, aceitando a cooperação dos teus poderes ocultos, plenamente confiada no êxito de minhas pretensões. Não me faças andar contigo em digressões filosóficas, pois quero viver a minha própria realidade. Dize-me, que sugeres a favor da minha felicidade? Ela não quer realmente ouvir os conselhos, né? Porque são contrários aos seus desejos. Então, aqui ela realmente está decidida. É o livre-arbítrio em ação, digo mais uma vez. Em face da vossa decisão, temos de recorrer aos fatos mais concretos. Acreditas que deva cogitar da eliminação da mulher que odeio? Perguntou Cláudia, né? Na vossa situação e em vosso caso, não devereis pensar no aniquilamento do seu corpo, mas na flagelação da alma, considerando que a única morte que se deve aplicar a um inimigo é a que se impõe a uma criatura fora do sepulcro e em plena vida. É muita maldade. Tens razão, murmurou Sabina interessada. Teus argumentos são mais inteligentes e mais práticos. Quais os teus conselhos a meu favor? E aqui nós vamos ver, né, que os espíritos trevosos entram em sintonia com Plotina, né, com a médium. Plotina fez longa pausa, como se fora formular nova consulta íntima, ante a luz da tocha pequenina e bruxuleante, acrescentando em seguida. Vamos ver a inspiração, né? Senhora, já tivestes o poder de transportar provisoriamente para Tibur o homem amado. Ela sabe tudo mesmo, né? Devo informar-vos de que o imperador Hélio Adriano, antes de retirar-se para os seus palácios em construção, na cidade aludida, onde deverá aguardar o fim da existência, quer dizer que ele vai morrer em Tibur, há de fazer uma última viagem pelas províncias, obedecendo à sua conhecida vocação. Sereis compelida a acompanhar-lhe o séquito, entrevendo-se aí a oportunidade de seguir igualmente o homem da vossa dileção. Então, eles sairão em viagem. Sim, perguntou Cláudia, visivelmente satisfeita. E que me aconselhas? Plotina inclinou-se então, colando os lábios rente aos seus ouvidos, sugerindo-lhe um plano terrível e criminoso, que a consulente acolheu com um sorriso significativo. Falou-lhe ao ouvido, secretamente, né? Palestraram ainda por largo tempo, como se as suas mentes se casassem em absoluta sintonia de princípios, dentro das mesmas intenções e fins, notando-se que, ao despedir-se, Cláudia escreveu as necessidades da sua nova cúmplice, prometendo-lhe providências confortadoras depois de lhe entregar todo o dinheiro que trazia. Daí a algumas horas, a mesma liteira modesta regressava ao palácio de Lólio Úrbico, pela porta dos fundos. 2 dias depois, vamos encontrar em casa de Ovídio Lúcius Alba Lucínia e sua amiga fiel em conversação discreta no apartamento mais recôndito da casa.
Túlia Sevina, né, a amiga fiel, apresentava as melhores disposições físicas, apesar da preocupação que lhe vagava nos olhos, não acontecendo o mesmo à esposa de Ovídio, que, reclinada no leito, dava mostras do mais fundo abatimento. Lucínia, minha querida, exclamou Túlia afetuosa, já estou avisada de que a reunião se efetuará esta noite. Estou à tua disposição para irmos sem receio. Poderemos sair às primeiras horas da tarde. Impossível, replicou a pobre senhora, visivelmente enferma, e acentuando as palavras com dolorosa melancolia. Sinto-me profundamente cansada e abatida. Entretanto, decidi no coração que recorrerei a essas preces. Necessito de algo sobrenatural que me devolva a paz do espírito. É impossível prosseguir nesta angústia moral que me inutiliza todas as forças. Lágrimas amargas lhe cortaram a palavra entristecida. Irei de qualquer modo, disse Túlia, abraçando-a. Tenho fé em que o novo Deus nos valerá na situação de penosa incerteza em que te encontras. Então, aqui, novo Deus, né? Mais um Deus. Ela não é que ela deixa de ser politeísta, ela só acrescentou mais um Deus. Né? É uma forma diferente, ainda não está aprofundada no cristianismo, ainda não compreendeu de todo, né? Já sentiu e já recebeu os benefícios, né, vindos do cristianismo, mas ainda vê como um novo Deus. Né? Observando-lhe a dedicação meiga e constante, Alba Lucínia advertiu: Querida, não me conformaria em saber que foste só. Pedirei a Célia que te acompanhe. Túlia esboçou um sorriso de satisfação, enquanto a amiga ordenou a uma jovem escrava fosse chamar a filha. Daí a instantes, surgia a donzela com seu perfil gracioso. Célia, disse-lhe a genitora sensibilizada e melancólica, poderás ir hoje à noite, em companhia de Túlia, a uma reunião cristã, a fim de fazeres uma prece pela tranquilidade de sua mãe? A moça teve um gesto de surpresa, mas amplo sorriso de satisfação lhe aflorou os lábios. Que não faria por ti, mãezinha? E beijou-a. Alba Lucínia sentiu o conforto imenso daquela ternura, acrescentando: Filhinha, sinto-me cansada, doente e deliberei recorrer a Jesus de Nazaré com as tuas orações. Sabes, porém, da necessidade de não nos externarmos como pessoa alguma a esse respeito, compreendes? A jovem fez um gesto expressivo, como quem se recordava das próprias mágoas, exclamando: Sim, minha mãe, fica tranquila, irei com Túlia, seja onde for, de modo a fazer as preces necessárias. Rogarei a Jesus que te faça ditosa e espero que a sua infinita bondade derramará em teu coração o bálsamo suave do seu amor, que nos enche de vida e de alegria. Então verás que energias novas hão de felicitar o teu íntimo. Túlia Sevina ouvia muito interessada aqueles conceitos, admirando os conhecimentos da jovem, o que Lucínia logo esclareceu, abraçando a filha ternamente. Célia conheceu intimamente na Judéia os assuntos atinentes ao cristianismo. Minha filhinha, apesar de muito nova, tem sofrido bastante. Célia, no entanto, percebendo que a palavra materna entraria em pormenores do seu doloroso romance de amor, exclamou com ternura: Ora, mãezinha, que poderia eu sofrer se tenho sempre o teu afeto comigo? E, cortando o assunto relativo ao seu caso pessoal, obtemperou, falou, né? A que horas deveremos sair? À tarde, exclamou Túlia, porquanto a caminhada não será pequena. A reunião é além da porta nomentana. E lembrando aqui que Célia, ela ainda não sabia onde aconteciam as reuniões cristãs, né, em Roma. Então ela ficou bem feliz, né, com essa oportunidade.
Estarei preparada a tempo. As três combinaram, então, todas as providências que lhes pareceram indispensáveis, e, ao cair da noite, envoltas em togas muito simples, Túlia e Célia tomaram uma liteira, que lhes evitou o cansaço em grande parte do caminho, através dos pontos mais frequentados da cidade. Descendo junto à porta viminal e dispensando os carregadores, empreenderam a caminhada corajosamente. Então, elas desceram da liteira, distantes ainda da porta nomentana. A noite desdobrava o seu leque de sombras ao longo da planície. Fazia frio, mas as duas amigas agasalharam-se nas capas de lã que levavam, ocultando a cabeça na peça grossa e escura. Era noite fechada, quando atingiram as ruínas da antiga muralha, que fortificara a região em outros tempos, mas avançavam sem desânimo através das estradas extensas. Franqueada a porta nomentana, viram-se à frente das colinas próximas, ao longo das quais se alinhavam cemitérios desertos e tristes, onde o luar se derramava em tons pálidos. À medida que se aproximavam do local das pregações, observavam um número cada vez maior de viandantes que se aventuravam pelas mesmas trilhas, com idênticos fins. Eram vultos embuçados em longas túnicas escuras, que passavam de flanco a passo apressado ou vagaroso, uns silenciosos, outros mantendo diálogos quase imperceptíveis. Muitos empunhavam lanternas pequeninas, auxiliando a visão dos companheiros, onde a claridade fraca do astro noturno não conseguia espancar as sombras espessas. As duas patrícias, vestidas com simplicidade extrema e envergando os pesados mantos, não podiam ser identificadas na sua posição social pelos companheiros que se dirigiam ao mesmo destino, os quais as consideravam cristãs como eles próprios, agermanados na fé e no mesmo idealismo. Desculpe. Defrontando os muros lodosos que circundavam grandes monumentos em ruínas, Túlia certificou-se do local que dava acesso ao recinto, fazendo um sinal da cruz característico dos cristãos, que nos pórticos recebiam a senha de todos os prosélitos, de todos os adeptos, senha que se constituía deste mesmo sinal traçado com a mão aberta, de modo especialíssimo, mas de imitação muito fácil. Ambas passaram, então, ao interior da necrópole, do cemitério, sem pormenores dignos de menção. No interior, toda uma multidão se acomodava em bancos improvisados, salientando-se que, de um modo geral, todos traziam os capuzes levantados, ocultando o rosto, alguns receando o frio intenso da noite, outros temendo os lobos da traição, os espiões, que ali poderiam comparecer com a máscara de ovelhas. A claridade lunar que banhava o recinto era auxiliada pela luz de tocheiros e lanternas, mormente em torno de um monte de ruínas fúnebres, de onde deveria falar o apóstolo daquele grupo de seguidores do Cristo. Aqui e ali, alguém balbuciava uma prece baixinho, como se estivesse falando ao Cordeiro do céu no altar do coração, mas do centro da massa elevavam-se hinos cheios de sublimada exaltação religiosa. Eram cânticos de esperança, tocados de um singular desalento do mundo, exteriorizando o sonho cristão de um reino maravilhoso além das nuvens. Em cada verso, em cada tonalidade das vozes em conjunto, predominavam as notas de uma tristeza dolorosa de quem havia abandonado todas as ilusões e fantasias terrestres, entregando-se à renúncia de todos os prazeres, de todos os bens da vida, para esperar as recompensas luminosas de Jesus nas bem-aventuranças celestes.
Nos bancos improvisados de madeira tosca ou de pedras esquecidas, acomodavam-se centenas de pessoas concentradas em absoluto recolhimento. Silêncio profundo reinava entre todos, quando um estrado carcomido foi transportado para o local onde centralizavam quase todas as luzes. Célia e Túlia tomaram um lugar que lhes pareceu mais conveniente, mas daí a minutos. Novo cântico se levava ao infinito em vibrações de beleza indefinível. Era o hino de agradecimento ao Senhor pela sua misericórdia inesgotável. Cada estrofe falava dos exemplos e martírios de Jesus com sentimento repassado da mais alta inspiração. Qual não foi a admiração de Túlia Sevina quando viu a companheira erguer também a voz, acompanhando o canto dos cristãos como se o soubesse de cor na sua garganta cristalina. A mulher de Maximus Contactor não sabia dissimular a emoção, contemplando Célia cantar, qual se fosse uma ave exilada do paraíso. Seus olhos calmos estavam fixos no firmamento, onde parecia divisar o país da sua bem-aventurança, entre as estrelas que lucilavam no alto, que brilhavam no alto, como os sorrisos carinhosos da noite, e aqueles versos, inspirados na música que lhes era peculiar, escapavam-se dos seus lábios com tal riqueza melódica que a amiga se comoveu até as lágrimas, sentindo-se transportada a uma região divina. Sim, Célia conhecia aquele cântico que lhe enchia o coração de brandas reminiscências. Ciro lhe o havia ensinado sob as árvores frondosas da Palestina, para que a sua alma soubesse interpretar o reconhecimento a Deus nas horas de alegria. Naquele instante, em comunhão com todos aqueles espíritos que vibravam também a sua fé, ela sentia-se distante da terra, como se a alma fosse tocada de um júbilo divino. Fazendo-se silêncio novamente, um homem do povo, de nome Sérgio Ostílio, assomou à tribuna improvisada, exclamando comovido após abrir um rolo de pergaminhos. Meus irmãos, estudaremos ainda hoje os ensinamentos do Mestre nos capítulos de Mateus, versando a lição desta noite. Aqueles que são os verdadeiros irmãos do Messias. Então, temos aqui, capítulos de Mateus. Então, eles já estavam escritos naquela época. Nós estamos aqui vivendo o ano 132. E desenrolando a folha que o tempo desbotara, Sérgio Ostílio leu pausadamente. Essa passagem está em Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50, que diz assim: Estando Jesus a pregar ainda para a multidão, sua mãe e seus irmãos de fé, do lado de fora, procuravam falar-lhe. Então alguém lhe observou: Tua mãe e teus irmãos encontram-se aí fora, procurando-te. Respondendo a quem o advertira, disse o mestre: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E, estendendo a mão para todos os seus discípulos e seguidores, exclamou: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto, quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Terminada a leitura evangélica, o mesmo companheiro de crença que ocupava a tribuna falou sensibilizado. Meus amigos, falta-me o dom da eloquência para ministrar o ensinamento. Convido, pois, algum dos nossos irmãos presentes para que desenvolva os precisos comentários desta noite. Todos os olhares, inclusive de Túlia Sevina, se alongaram ansiosos, buscando a venerável figura de Policarpo, o abnegado apóstolo de todas as reuniões. Túlia Sevina verificava sua ausência com grande desapontamento
em vista da fé nas suas orações e nas suas palavras sábias e benevolentes. Mas Sérgio Ostílio explicou com a voz tocada de amargura. Irmãos, vossos olhos procuram Policarpo ansiosamente, mas antes de vos fornecer notícias dele, elevemos o coração até aquele que não desdenhou o ultraje e o sacrifício. O apóstolo da nossa fé, apesar da sua velhice santificada, por ordem do subprefeito Quinto Bíbulo, foi recolhido na manhã de ontem aos cárceres do Esquilino. Foi preso. Então temos aqui quem mandou? O subprefeito Quinto Bíbulo. Quem Cláudia Sabina ia comunicar sobre as reuniões cristãs? O subprefeito Quinto Bíbulo. Então temos aqui os efeitos da denúncia. Imploremos a misericórdia de Jesus para que possamos aceitar o cálice de nossas dores com resignação e humildade. Muitas mulheres começaram a chorar a ausência daquele grande varão, a quem amavam como pai, e depois de alguns minutos, em que ninguém se abalançou a substituir-lhe o ensinamento sábio e amoroso, um homem da plebe caminhou até a tribuna e descobriu-se, fazendo o sinal da cruz, tomado de fervorosa religiosidade. A claridade das tochas iluminou-lhe os traços fisionômicos, ao mesmo tempo que Célia e a companheira lhe identificaram o semblante humilde e decidido. Aquele homem era Nestório, o liberto de Ovídio, que, embora auxiliasse o censor Fábio Cornélio no próprio gabinete da prefeitura dos pretorianos, não se envergonhava de dar ao público testemunho de sua fé. Então, aqui teve a surpresa, né, para ambas, né, porque Túlia também eu conhecia, mas para Célia, que tinha, né, sempre ele tão próximo, né, como seu professor, seu pretor. Então, ela ficou surpresa de vê-lo ali como cristão, não é? E assim terminou o capítulo 4. E o capítulo 5, temos mais um tempinho, vamos então adiantando aqui a nossa história. Capítulo 5, intitulado A Pregação do Evangelho. Então vamos ver aqui como continua esse momento em que Nestório se apresentou, né, para falar. Saudado pelo olhar ansioso e confiante de todos, Nestório começou a falar com a sua sinceridade comovida. Então, nós vamos ver aqui o início da sua apresentação. Ele vai se apresentar, né, dizer quem ele é. Irmãos, sinto que a minha indigência espiritual não pode substituir o coração de Policarpo nessa tribuna, mas o fogo sagrado da fé precisa manter-se nas almas. Assumindo a responsabilidade da palavra esta noite, recordo a minha infância para vos dizer que vi João, o apóstolo do Senhor, que por longos anos iluminou a igreja de Éfeso. Vamos ilustrar essa cena a que ele se refere. Então, nós temos aqui João pregando em Éfeso, né? Que na Ásia Menor, hoje, a atual Turquia. O grande evangelista, nos seus arroubos de fé, falava-nos do céu e de suas visões consoladoras. Seu coração estava em permanente contato com o do Mestre, de quem recebia a inspiração divina como derradeiro discípulo da terra, santificando-se as suas lições e as suas palavras com o sopro sublimado das verdades celestes. Então, ele esteve, né, com João Evangelista, ele teve esse privilégio de ver as pregações de João Evangelista.
Invoco essas reminiscências longínquas para recordar que o Senhor é a misericórdia infinita. Na minha pobreza material e moral, tenho vivido pela sua bondade inesgotável e quero invocar a sua assistência caridosa para o meu coração neste momento. Desde criança, tenho os olhos voltados para os sublimes ensinamentos do seu amor e parece-me também havê-lo visto no seu apostolado de luz pela nossa redenção na face escura da terra. Às vezes, como que impulsionado por um mecanismo de emoções maravilhosas, tenho a doce impressão de ainda o estar vendo junto ao Tiberíades, a ensinar a verdade, o amor, a humildade e a salvação. Figura-se-me frequentemente que aquelas águas claras e sagradas cantam-me no coração um hino de eterna esperança. E apesar dos véus espessos da minha cegueira, sinto que contemplo em Nazaré, ou em Cafarnaum, ou em Cesareia, ou em Betsaída, arrebanhando as ovelhas desgarradas do seu aprisco. Né? No sentido figurado aqui, o seio da igreja, né? Desgarradas do seio da igreja. Sim, irmãos, o Mestre nunca nos abandonou. No seu apostolado divino, seu olhar percussiente, né, perspicaz, vai buscar o pecador no mais recôndito desvão da iniquidade, e é pela sua ternura infinita que conseguimos caminhar indenes, íntegros, sãos e salvos, né, nos desfiladeiros do crime e do infortúnio. Por muito tempo, falou Nestório das suas lembranças mais gratas ao coração. Então, aqui ele encerra a sua apresentação, né? E ele falou, então, da sua infância na Grécia. As descrições suaves de João Evangelista aos discípulos queridos. As pregações e exemplos do Senhor. Suas visões nos planos celestiais. As reminiscências do presbítero Iohannes. Né? O presbítero ele era um discípulo de João Evangelista, na igreja de Éfeso. A quem o inesquecível apóstolo havia confiado os textos manuscritos do seu evangelho. Era tudo exposto à Assembleia pelo Liberto, com as cores mais vivas e impressionantes. Então, nós podemos... Ele já havia sido mencionado, o presbítero Iohannes, na página 54. Então, se quiserem dar uma olhadinha, está lá, onde ele explica que era um discípulo de João Evangelista. Ouvia-lhe o auditório a palavra, comovido, como se os espíritos transportados ao pretérito nas asas da imaginação estivessem contemplando todos os acontecimentos relacionados com a narrativa. A própria Túlia Sevina, que não conhecia o cristianismo senão pela rama, né, senão pela superfície, mostrava-se profundamente sensibilizada. Quanto a Célia, acolhia-o alegremente, admirando-lhe a coragem e a fé, em face de sua futurosa posição material junto de seu pai, e meditando ao mesmo tempo nas circunstâncias de ele nunca haver revelado suas crenças, nem mesmo nas aulas que lhe ministrava, evidenciando assim o respeito que lhe mereciam as crenças alheias. Depois de relatadas as reminiscências de Éfeso, com seus vultos mais eminentes, falou para comentar a leitura da noite. E aqui nós vamos fazer a nossa pausa, deixando, então, para o sermão, né, que Nestório vai nos trazer para o nosso próximo encontro. Então, temos aqui, vamos ter um sermão, né, de Nestório. Com certeza trará coisas belíssimas. Então, terminamos aqui, amigos, hoje o estudo dessa noite, dessa manhã, dessa tarde, né? Independente, então, do momento em que estiverem assistindo a esse vídeo, acompanhando o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, como forma de agradecimento por essa oportunidade.
de estudo. Divino Mestre, agradecemos mais uma vez a leitura deste romance. A cada página que viramos, vamos vislumbrando histórias, experiências e lições. Que possamos assimilar todas, que possamos assimilar cada uma delas, Senhor, e colocá-las em prática na nossa vida diária. Agradecemos, então, mais uma vez, este momento de estudo, implorando a Tua presença, Mestre, nos nossos dias que temos pela frente até o nosso próximo encontro, para que possamos viver no Teu amor, na Tua luz e na Tua paz. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, amigos queridos, aqui nos despedimos e buscaremos esta continuação dos relatos de Emmanuel. Veremos na próxima semana o sermão de Nestório e hoje encerramos por aqui. Estejam todos em paz.